Olá, vamos hoje para o dia 13 do nosso devocional Plenitude. E hoje a gente vai começar um outro macro bloco, né? Daqueles blocos maiores, onde tem as palavras depois dentro, né? Hoje é plenitude na eliminação do orgulho. Então vamos lá. Tema de hoje: qual a origem dele nas nossas vidas? A palavra que a gente vai usar como base hoje está em Provérbios, capítulo 16, o versículo 18. Diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E agora nós vamos para a reflexão. Levei algum tempo para entender que ele era a razão de todas as disfunções que existiam na minha vida, que ele era a raiz de tudo que existia em mim que não agradava a Deus. E pior, que era ele quem me impedia de ser a mulher que Deus me criou para ser. E o que hoje eu ainda não transformei em mim é por causa dele, o orgulho. O orgulho é ardiloso. Ele entra na nossa vida, entrou na minha vida e na sua vida como uma solução dos nossos problemas. Ele entra como nosso fiel protetor, nosso melhor amigo. Ele foi o nosso maior aliado durante nossos momentos de dor. O orgulho, esse sentimento de difícil autodiagnóstico, se instala no nosso caráter quando passamos por experiências de dor, quando nos sentimos abandonados, traídos, trocados, comparados, criticados, humilhados, espancados, abusados e qualquer outra experiência em que nos sentimos não amados, não aceitos, não pertencentes ao grupo, ou seja, quando nos sentimos de alguma maneira rejeitados. Eu comparo o orgulho a um amante. Para ele, você está sempre bonita, sempre cheirosa, tudo que faz é lindo e perfeito. E os problemas da sua vida são os outros, nunca você. E para a comparação ser ainda mais real, o orgulho vai dar um jeito de anular, de invalidar, desqualificar e, se possível, matar o seu adversário mais forte, possivelmente o seu cônjuge. Afinal de contas, o cônjuge é a pessoa que mais vê a verdade sobre quem tem sido e a melhor pessoa para jogar luz nas suas trevas. Mas é claro que o orgulho não suporta essa luz, não suporta a verdade. A palavra de Deus nos exorta a ver o perigo do orgulho. Se observarmos todos os grandes homens da Bíblia que desobedeceram a Deus e caíram, fizeram isso por orgulho. O orgulho fez Saul, rei ungido de Israel, perder completamente seu equilíbrio e propósito. O orgulho fez Davi, um homem segundo o coração de Deus, cair e realizar um ato terrível, derramar sangue inocente, que o impediu de construir o templo do Senhor. E eu poderia citar dezenas de outros exemplos de grandes homens da fé, escolhidos por Deus para grandes obras, que em algum momento foram vencidos pelo orgulho. O orgulho funciona na nossa vida como uma muralha, gerando cegueira sobre quem de fato estamos sendo, e anula nossa consciência. E logo, se não reconhecemos a existência dele, nem as suas consequências na nossa vida, não podemos eliminá-lo. Então, ela traz essa reflexão aqui, né, sobre o orgulho, e ela faz essa comparação entre, por exemplo, dentro de um casamento, o orgulho seria o amante, né, que diz ali para você que para o amante você tá sempre linda, tá sempre cheirosa, tá sempre bonita, ele não te critica, ele não mostra para você aquilo que você tá fazendo errado, ele não fala nada para você, ele vive ali com você só aqueles momentos de prazer, só os momentos bons.
Os momentos onde você, de repente, é chamada atenção, onde você é cobrada, onde você é criticada, de repente, pelo comportamento que você tem tido, é dentro do casamento, é com o seu marido, né? E o orgulho, ele tem esse papel, né? Ao invés dele deixar a gente enxergar a verdade, da gente enxergar os nossos comportamentos, enxergar aquilo que não está bom na nossa vida, os comportamentos que a gente está fazendo que não são coerentes à vontade de Deus para nós, ele não faz, né? Ele impede que a gente enxergue isso. E todos os problemas, todas as coisas que acontecem na nossa vida, a gente começa a achar que é fora de nós. Nunca é dentro de nós, é sempre vem por meio de outras pessoas, e não é assim que funciona, né? Todos os problemas, a raiz de todos os nossos problemas vem do orgulho que existe no nosso coração, né? Claro que o diabo usa pessoas, mas ele usa pessoas para atacar aquilo que já é falho, que já é um ponto fraco dentro de nós, né? Ele ataca naquilo que ele sabe que a gente já tem uma fraqueza naquilo. E o orgulho, como que ele funciona? Quando a gente passa por experiências de dor, experiências ruins, desde a nossa infância, ele já começa a entrar na nossa vida. Por quê? Experiências que magoam a gente cria, né? A gente tem a tendência ali a criar um muro de proteção, como se fosse um muro de proteção, para que ninguém mais acesse a nossa dor, para que ninguém faça a gente viver de novo aquilo que a gente já viveu de ruim uma vez, né? Para que ninguém repita aquilo com a gente. Então, assim, não, nunca mais ninguém fala comigo assim, nunca mais ninguém vai me tratar assim. E a gente vai criando essa proteção, né? E aí, assim, ou a gente pode ser que a gente ataque, quando a gente vê o perigo, a gente ataca, ou então a gente se fecha para poder se blindar. Mas a gente começa a fazer promessas para nós mesmos quando a gente passa por determinadas situações. E essas promessas, no começo, parece que elas vão nos ajudar, parece que elas vão nos proteger, nos blindar de sentir aquela dor de novo. Mas, na verdade, elas nos aprisionam no orgulho, né? Muitas vezes, né, que nem, por exemplo, algumas das promessas que eu fiz, né, na minha vida. Quando eu passei por uma situação que eu passei de filha única a ter uma outra irmã, a nossa diferença de idade já era um pouco, né, até consideravelmente um pouquinho grande, vamos dizer assim. E quando eu comecei a ver ali que a atenção do meu pai, na minha percepção, a atenção do meu pai estava ali voltada somente para ela, começou a desenvolver os ciúmes dentro do meu coração. Com esses ciúmes, eu comecei a ver as coisas de uma maneira assim, completamente distorcida. Então eu passei a acreditar que o quê? Que ele tinha me desprezado, que eu tinha sido rejeitada por ele e que agora era só a minha irmã que tinha importância na vida dele. Foi algo tipo assim. E daí, qual a promessa que eu fiz em cima disso? E isso eu descobri ao longo do processo, tá? Ao longo desse processo, por que é importante? Esse processo de autoconhecimento, treinamento emocional, processo de coaching, por quê? Porque as ferramentas vão trazendo clareza, vão trazendo consciência. Claro que eu não lembrava isso de maneira consciente. Eu não lembro exatamente o dia que eu cravei aquilo ali, falei aquilo ali, determinei aquilo ali. Eu era criança ainda. Então, assim, mas ao longo do processo vai vindo esse entendimento, vai abrindo o entendimento, vai entendendo, poxa, eu fiz isso por causa disso, isso está ligado com aquilo, então é muito poderoso. O autoconhecimento é muito poderoso por isso. Por isso que o autoconhecimento é poder. Quando você se conhece, você já sabe o que aconteceu e você já sabe quais são as tendências de comportamento que você tem. Então, você consegue ser mais previsível, né? Quando você começa a perceber uma situação, a enxergar alguma coisa ali que você já teve uma experiência daquela no passado e você já entendeu, é mais fácil de você cortar. Quando você não sabe, não tem consciência nenhuma, é mais difícil, né? Então, assim, qual foi a promessa que eu fiz em cima disso? Eu falei, não, eu não preciso
mais do meu pai. Eu não preciso do meu pai, eu posso me virar sozinha por mim mesma. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me apoiar na minha própria força. Isso me distanciou, né? Me fez tomar distância dos meus pais, mesmo morando na mesma casa. Isso fez com que o relacionamento meu com a minha irmã, na época, fosse terrível, porque eu maltratava ela, né? Porque eu achava que a culpa ali era dela, né? Que não tinha nada a ver, uma outra criança tinha nascido, né? Mas eu achava que a culpa era dela. E outras coisas também, gente. Isso influencia muito também em relação ao nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque o nosso pai ali, humano, é a nossa primeira referência de pai. E Deus, ele também é pai. Então, o que a gente vai tomar como base? Em primeiro lugar, o nosso pai na terra. Então, o relacionamento que a gente tem com o nosso pai ali na Terra vai refletir muito, ou vai auxiliar, ou vai atrapalhar no nosso relacionamento com Deus. E aí, por essa, né, eu pensar dessa maneira, não nessa independência, que eu não podia confiar mais no meu pai, entendeu? Isso gera um desafio para mim até hoje, na questão de confiança em Deus, da obediência, da dependência, de assumir isso, né? Gera esse conflito dentro de mim até hoje. É desafiador para mim. E outra promessa também que eu fiz foi quando eu comecei a receber as cobranças exagerada, crítica, acusação, né? Enfim, eu numa fase da minha vida, né, que eu era muito cobrada, muito exigida, muito criticada, muito acusada, e eu falei, não, eu vou ser perfeita, né? A partir daquele momento, o que eu prometi para mim? Eu vou ser perfeita, sabe? Ninguém vai ter nada para falar de mim. E quais foram as consequências dessa promessa? Também baseada no orgulho. As consequências na minha vida. Não assumia mais os erros, não falava mais, não expunha, né, falhas, problemas para ninguém. Me tornei ali muito fechada, era só aquela coisa ali dentro de mim, ninguém acessava, ninguém me acessava. E isso traz também, claro, solidão, traz a mentira. Por quê? Porque para você esconder não existe ser humano perfeito. Um ser humano que ele começa a tentar entender que ele não pode expor os erros, ele não pode errar, ele não pode expor as falhas. Ele começa a esconder, a mentir para os outros e para ele mesmo, negando aquilo que às vezes está na cara dele, nega. E aí começa a se auto-enganar e vai afundando cada vez mais no orgulho. Então, assim, foi um dos grandes problemas que eu tive também. E é um desafio também que reflete também na vida espiritual. Por quê? Para ter um coração de acordo com a vontade de Deus, um coração segundo o coração de Deus, é sinceridade, né? É necessário a sinceridade, o arrependimento, a confissão de pecados de maneira verdadeira, sincera, quebrantada, exige aquele rasgar e falar a verdade, por pior que seja, para Deus, né? Para sair daquela fachada ali, daquela máscara e poder abrir de verdade o coração para Deus, para receber esse tratamento, essa transformação no caráter, para que esse comportamento seja verdadeiro, não seja uma encenação para buscar a aprovação dos outros por vaidade, né? Então, assim, que também é um desafio que eu enfrento na minha vida espiritual hoje, que não, né? Não estou pronta em nada disso e creio que assim a minha caminhada é longa, né? Na verdade, mas o desejo que eu tenho é todos os dias, pelo menos, ser 1% melhor, sabe? E aí alcançar, né? Porque ele diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, seja o dia que Cristo voltar para todos nós que somos dele, a igreja dele, ou seja o dia que ele voltar para mim, né? Se eu for antes desse dia, eu vou estar pronta, né? Mas eu espero que a cada dia, né, eu evolua 1% pelo menos por dia, para eu chegar no ponto que ele deseja, no ponto que é necessário, né? Então é isso.
que eu trago de reflexão para você, que você possa olhar para a sua vida, né? Que você possa olhar para a sua própria vida e possa buscar entender, né? Peça que o Espírito Santo te mostre, peça que o Espírito Santo te revele, sabe? Procure entender, poxa, teve algum momento na minha vida que eu vivi algo que me machucou e a partir daquele momento eu mudei o meu comportamento? O que eu falei para mim naquele momento que eu vivi aquilo? Será que eu falei alguma coisa para mim mesma? Será que eu prometi alguma coisa para mim mesma? Fica de olho nisso, porque com certeza isso gerou o orgulho, né? Essas promessas são baseadas no orgulho. Então, é o que eu desejo para você, que Deus te traga cada vez mais clareza, mais entendimento, porque pior do que saber, né? Saber dói, é difícil, é desafiador a gente enxergar os nossos erros assim de verdade, sem cobrir, sabe, sem fantasiar, sem minimizar. É difícil, é duro, dói, mas é necessário para o processo de transformação e de mudança verdadeiro, né? Então, assim, é melhor saber e ter a oportunidade de mudar do que não saber e não fazer nada a respeito disso e continuar no engano. Então, o que eu desejo para você e para mim também é cada vez mais consciência, cada vez mais clareza, tá certo? E se, assim, se você precisar de ajuda em relação a isso, depois você me chama, porque realmente, assim, é ao longo do processo que a gente vai descobrindo, tá? Mas peça ao Espírito Santo que ele vai te revelar, vai começar a te revelar, certo? Um abraço.